Olá, bem-vindos ao Multiverso Distópico. E hoje eu quero falar sobre, na verdade, fazer um review, o primeiro review de um livro que não está disponível em português. Haverão alguns futuramente também, mas esse tem uma causa específica que eu vou mencionar. O livro é esse, Mifaro, que é escrito pelo senhor Varg Vikernes, que talvez alguns de vocês conheçam pelo projeto musical Burzum. É bastante conhecido na quem gosta de black metal e tal. E eu, por mais que alguns eventos, que inclusive eu vou citar, tenham sido uma das razões de eu ter decidido criar esse canal, eu pretendia somente fazer o review do Mifaro quando eu tivesse em mãos e lido o Mifaro primeira edição, que eu comprei quando eu estava em Portugal e que ficou lá, ainda não consegui mandar de volta. Pretendia fazer um review contemplando os dois perdão. Mas num vídeo recente o Sr. Vikernes pediu para quem conhece o jogo que fizesse reviews intelectualmente honestas na Amazon. Eu fiz uma review na Amazon brasileira e em português, né, para pelo menos tentar fomentar a curiosidade pelo jogo, por mais que ele só esteja disponível em inglês. E decidi fazer logo essa review em vídeo também. Perdão, novamente. Esse pedido do autor veio em decorrência de uma campanha negativa contra o jogo. Ele menciona no vídeo dele um tópico no fórum da Paizo, em que um usuário chamado Captain Marsh fala bastante sobre o jogo, que o jogo deveria ser ativamente chega a ser uma espécie de difamação, assim, devia ser combatido ativamente, não apenas ignorado, por uma série de pontos de vista politicamente corretos que beiram social justice warrior, assim. Cada um sabe de si. Eu acredito pessoalmente que você, ao invés de reclamar de algo sentado no seu computador e digitando, você deve ser a mudança que você quer ver no mundo. Mas essa questão toda causa a mim um certo incômodo, apesar de eu concordar com alguns aspectos da filosofia de vida do Sr. Vikernes, e eu admiro por viver de acordo com o que ele acredita, por mais que eu não concorde com certas coisas, somente o fato de ele viver o que ele fala, não ser um hipócrita que só prega algo e faz o contrário, já o torna merecedor do meu respeito. Mas além disso, eu acho que uma obra, qualquer que seja literatura, seja um jogo, seja música, seja filmes, o que for, deve ser analisada tanto quanto possível separadamente do que se acredita, do que se pensa do autor da obra. Então, por exemplo, eu não deixo de ler Arthur C. Clarke por ele ter sido acusado de pedofilia. Por mais que pedofilia seja uma das coisas que mais me incomoda no mundo. Eu não deixo de ler Lovecraft, o Monteiro Lobato, o Machado de Assis, ou o que for, por eles serem acusados de ser racistas. Eu não deixo de ler Tolkien ou C.S. Lewis por eles serem católicos, não deixo de ler Kafka ou Asimov por eles serem judeus, não deixo de ler o Orson Scott Card por ele ser mormon, e etc. As crenças pessoais do autor não tornam automaticamente melhor ou pior a obra que eles produzem. E isso deveria
num aspecto de honestidade intelectual, ser aplicado também a Mifaro, a meu ver. O jogo é um jogo difícil de se analisar separadamente regras e ambientação. O cenário e os sistemas são bem entrelaçados, bem interdependentes, assim. Mas eu vou tentar falar um pouco de cada, à medida do possível. O sistema é bastante old school, assim. Pode se enquadrar Mifaro no movimento OSR, Old School Renaissance, que visa trazer de volta dos anos 80, anos 90, para a atualidade certas mecânicas que foram consideradas num passado mais próximo antiquadas e ultrapassadas, e que muita gente ainda prefere, inclusive. Eu conheço gente que ainda joga AD&D, eu conheço em termos, né? Mas eu sei de pessoas que ainda jogam Rollmaster e etc. Mesmo GURPS, que é mais moderno, por muita gente é considerado assim ultrapassado. Então, e Mifaro é um jogo que tenta ser extremamente realista, tanto no sistema quanto na ambientação. O autor recomenda que se comece a jogar com o mínimo possível de regras e aos poucos se vá acrescentando qualquer regra que se considere válida mesmo. O básico, né, praticamente qualquer teste que você vai fazer, você rola 3d6. Por si só, isso já tem um compromisso com a realidade. Rolando 3d6 ao invés de, por exemplo, um d20 ou um d100, você tem uma tendência maior a ter resultados intermediários, o que é condizente com a realidade. Você tem mais chances de se sair medianamente bem ao que você tem algum treinamento, por exemplo, do que sair excepcionalmente bem ou excepcionalmente mal. Além disso, há regras para muita coisa, na verdade. Há regras, por exemplo, para movimento em formação, que tem uma vantagem estratégica, dependendo da formação e da situação, é claro, e tem também vantagens mecânicas. Tem algo que eu achei extremamente interessante, regras para movimento aleatório em combate, porque você não combate parado, né? Quando você está golpeando com a espada ou se defendendo com o escudo, você move seus pés, você move o quadril, você circula o adversário e o adversário é você. Qualquer que seja um vídeo de luta olímpica, você vê isso, essa coisa de estudar o outro e o movimento e tal. Há regras para fadiga também. Você tem uma quantidade de pontos de estamina e à medida que você se cansa, isso tem consequências. Tem penalidades nos testes. Você abaixa a guarda e cria aberturas para o seu adversário te atacar. Perdão, a tosse hoje está bem insistente. Regras, por exemplo, para quando você usa um machado de arremesso contra um alvo à distância e erra, em que direção o machado vai quicar. Então, tem uma série de regras opcionais que você pode usar no jogo que torna ele mais e mais realista. Eu, pessoalmente, acho extremamente válido. Eu gosto de ter um leque de opções, não só em temáticas e gêneros de jogos, mas inclusive sistemas mais realistas, menos realistas, mais voltados a combate ou a interpretação e etc. Quanto à ambientação, o mundo é bastante rico, realmente bastante rico. Ele foi inspirado nas pesquisas que tanto o Sr. Vikernes quanto a esposa dele, a Sra. Marie Cachet, ao longo de vários anos conversando, pesquisando, desenvolvendo teorias de como seria a Europa na antiguidade, desde a Idade da Pedra, assim. E com isso eles criaram
ele criou essa ambientação que reflete muito as crenças deles nesses aspectos. Além disso, há muito a questão do realismo, seja científico ou histórico, o que for. Por exemplo, o mundo, né, o jogo se passa no reino, ou o que for, de Thule, que tem um mapa aqui, vale mostrar. O reino de Thule é inspirado numa região da Noruega, embora numa escala diferente. Cada milha no mundo real equivale a 1000 milhas, 100 ou 1000 milhas em Thule. Mas essa pequena região da Noruega teria, durante a Era Glacial, permitido, por uma confluência de fatores geológicos, que a temperatura, o clima lá, continuasse a ser temperado e não glacial. Seja por... é uma confluência de fatores, né? Montanhas a leste que evitavam que correntes de ar frio chegassem, ou a posição da região em relação ao Atlântico, e que ainda chegavam correntes de água morna vindas do Equador, e etc. Então, com base nessas pesquisas científicas, geológicas, ele se inspirou para criar Thule. E a cultura, a religião, até as criaturas que habitam Thule são muito bem pensadas, são muito bem integradas umas com as outras. A ideia é que aos povos thuleanos, as espécies, né, as raças thuleanas, que são os nativos, os Godborn ou Goddessborn, que são semideuses, filhos dos deuses, assim como Heracles, etc. Os Elvenborn, se não me engano, que são filhos dos elfos, e os elfos são bastante diferentes em Mifaro que em D&D. Elfos, anões, trolls e etins, como categorias amplas, são bastante diferentes do que a gente conhece por Dungeons & Dragons. E os Faerlings, que seriam algo como a raça original, assim, de Thule. Perdão novamente. Além desses, há os Arbi e os Hermetian, que são outras espécies humanas, como Homo neanderthalis e Homo sapiens são espécies diferentes, embora sejam geneticamente e reprodutivamente compatíveis, mas que, junto com uma grande quantidade de etins vindo de outras regiões, estão migrando para Thule por causa da Era Glacial. Esse é o contexto geográfico da região, assim, né, os povos. E quanto às diferenças de raça, tanto os elfos quanto os anões são baseados muito na mitologia nórdica e uma certa visão do autor sobre isso. Os elfos seriam espíritos benéficos e de luz e tudo, enquanto os anões seriam os elfos negros, né, e que são construtores, né, toda essa pegada, assim, que é bastante bem explicado. Enquanto os trolls seriam espíritos, sejam espíritos animistas, malignos, ou espíritos dos mortos, que por alguma razão não voltaram ao ciclo natural de vida, morte e ressurreição, e que se manifestam no mundo físico, seja corpórea ou incorporeamente. Então, qualquer espécie, qualquer tipo de morto-vivo, por assim dizer, seriam trolls. Por exemplo, os Nar, que são como zumbis, ou as Huldas, acho que é Hulda, que são como vampiros, apesar de serem sempre fêmeas, fogos fatos e etc. Esqueletos.
E os etins são uma classificação bem vasta de monstros. Incluem vormes, que são como os dragões do Tolkien, assim, que tem dragões alados e não os krakens, ogros e irsh, que seria algo como orcs, pelo que eu entendi, são todos etins. E há uma ligação muito forte, muito intrínseca entre a origem e a função mesmo dessas criaturas com o cenário. Isso tudo é muito bem entrelaçado e forma um mundo bem coeso mesmo. Há aspectos que eu não considero absolutamente ótimos no jogo, sim, sempre há. Mas como todo RPG, você pode alterar o que não te agrada. Eu, pessoalmente, acho a mecânica de progressão de personagem um tanto quanto limitada. Quando você sobe de nível, a cada nível quadrado vezes 250 XP, você ganha pontos de vida, melhora o seu bônus base, que é aplicado nas perícias todas, de acordo com o seu nível, né? E você pode escolher um talento, ou treinamento em uma perícia, ou uma magia se você for um feiticeiro. Eu acho que poderia haver um pouco mais de flexibilidade, como, por exemplo, aumentar algum atributo dentro de um limite, que havia na primeira edição do jogo, inclusive, e foi simplificado, foi uma das coisas que se simplificou da primeira para a segunda edição. A criação e progressão de personagens eram muito mais quadradas. Isso foi tornado mais fluido, mais simples, a ambientação continua a mesma, só alguns aspectos mecânicos assim foram simplificados na parte de personagem mesmo, da primeira para a segunda edição. E esse aspecto de progressão é o que eu acho que poderia ser um pouquinho mais flexível, digamos. Mas funciona bem e faz sentido. Existe uma certa lógica estrutural. Então, faz parte de filosofia de design do jogo. Algo que se fala muito de Mifag nas críticas são críticas, na verdade, ao autor, às crenças e posturas do autor, e que são extrapoladas para o jogo. Por exemplo, se fala muito que o jogo é racista porque as raças fuleanas são brancos e olhos claros, né? Quanto mais nórdico você for, mais puro, mais nobre você seria. Enquanto os Arbi e os Kermetian, que são respectivamente inspirados, talvez, assim, pela descrição física, especialmente cor de pele, se desconsidera as outras características e foca em cor de pele, seriam africanos e Oriente Médio. É um jogo focado no reino que é eurocêntrico, por assim dizer. E o que se considera vil, desonroso e etc. numa outra raça, como os Arbi, por exemplo, é moldado pelo que você acredita. Então a cultura dos povos de Túlio, sendo diferente dos Arbi, vai considerar essa diferença como errada. É assim que a humanidade funciona. E fazendo um contraponto, uma comparação histórico-científica, há teorias, por exemplo, que dizem que a justificativa para que os neandertais tenham sido extintos pelos
extintos e substituídos pelos Homo sapiens seriam que os Neandertais eram muito dóceis, gentis e receptivos, e que os Homo sapiens teriam explorado isso e utilizado como uma vantagem estratégica para causar a extinção dos Neandertais. Isso é condizente com o jogo, por exemplo. Só o que eu tenho a dizer sobre isso. Se fala bastante também que o jogo seria sexista, porque as fêmeas são mais fracas e mais carismáticas do que os machos nas espécies. E isso tem consequências nas classes, né? Embora os Faerlings aceitem que as fêmeas sejam guerreiros, os nativos não. Isso faz sentido, novamente, histórico e cientificamente. Em média, e por uma questão não somente evolutiva, no sentido de sobrevivência, mas de reprodução, os homens tendem a ser mais fortes e as mulheres tendem a ser mais carismáticas. Carisma, nesse caso, ao contrário do que muitos críticos falam sobre o jogo, não se reduz à beleza. Se reduz à beleza também, mas a atração, o magnetismo pessoal, o jeito, a empatia, a capacidade de lidar bem com as crianças, que em praticamente todas as culturas humanas é uma responsabilidade da fêmea, né? Pré-civilização, pelo menos. Então, isso tem uma justificativa histórico-científica dentro do jogo. É coeso. Perdão pela tosse. Se fala também que o jogo seria... As leis no jogo seriam muito desproporcionais em certas coisas. Por exemplo, se você mata o servo de alguém, você tem que pagar uma multa, uma reparação financeira àquela pessoa. Mas se a pessoa é homossexual, ela é morta, sacrificada para o Vodash, se não me engano. A despeito do que quer que o autor acredite, ou eu acredite, ou quem quer que seja, a lei em Mifaro é baseada na lei germânica que regia os povos bárbaros, né, em contraponto ao direito romano, que é o direito no qual o direito contemporâneo é inspirado, em grande parte, e no direito germânico havia isso. O jogo ser correto, histórico-cientificamente, pode ofender a sensibilidade de muita gente, mas não torna ele menos correto, histórico-cientificamente. E dentro da ambientação mesmo, nada impede que você ou seu grupo faça algo diferente. Um exemplo é que não há berserkers em Scud, que é uma das regiões de Tulu. Mas se você quiser, você pode fazer. A região que tem inspiração mais... A descrição não chega a falar helênica, mas digamos que você pegue pela região que tem um foco mais itálico. Você pode, por exemplo, dizer que no seu jogo, na sua Tula, as pessoas lá fingem não ver o homossexualismo, que é meio como era na vida real, na Roma Antiga, por exemplo. Mas na Grécia, digamos que ele se sobrepõe. Entre outras coisas, se algo te incomoda, muda. Se você não quer jogar como um Tuleano, quer jogar como um árabe que está tentando, migrando de um mundo que torna a sua sobrevivência praticamente impossível, e você quer
criar uma vida nova num lugar novo, faz isso. O jogo, inclusive, tem as estatísticas para as diferentes raças e as possibilidades comuns, pelo menos, de as classes do jogo, né, os papéis de personagem. Então, faz. Se você achar, não, mas estão muito penalidade, por mais que essas penalidades façam algum sentido dentro da ambientação, relativamente aos nativos, que são o critério de o padrão, assim, muda. É o seu jogo, o autor não vai bater na sua porta e reclamar que você está jogando errado. É um jogo que eu realmente gosto. Hoje em dia, ele é mais acessível, assim, é mais fácil de se conseguir. Eu comprei a primeira edição, a última versão da primeira edição, 1.4, se não me engano, quando eu estava em Portugal, porque o frete da França para Portugal, na época o jogo era financiado pelo autor, o frete da França para Portugal era mais baixo do que da França para o Brasil, por isso eu comprei só quando eu estava em Portugal. A segunda edição que eu comprei também é ainda publicado pelo autor, financiado pelo autor. Mas por ser um livro menor, o frete da França para o Brasil ficou mais razoável. A minha versão da segunda edição é 2.1. A partir do 2.4, se não me engano, o livro é publicado através da plataforma de autopublicação e print on demand da Amazon. Então você compra pela Amazon os livros, o que facilita inclusive a distribuição. Os custos de frete são bem menores. E há diferenças nessas versões, com certeza. Por exemplo, a minha versão tem um papel melhor. Pelo que eu vi dos livros que eu tenho publicados através da Amazon, a encadernação é tão boa quanto. Mas a diferença do papel é bem perceptível. Não só o tipo do papel, mas a gramatura também. Isso é, além de tudo, em função de reduzir custos, tornar mais acessível o jogo. Uma diferença no livro básico, aliás, diferenças do livro básico, o meu veio com um mapa que eu mostrei. Os da Amazon não, mas você encontra um mapa para baixar no site do jogo, faro.org. Além disso, esse eu não tenho certeza, a minha versão do jogo tem nela o calendário de tudo. São 13 meses de 28 dias e mais um dia de ano novo. Que, baseado nas pesquisas do autor e a esposa dele, seriam como os povos bárbaros mediam o ano na antiguidade. E a versão atual é a 2.5, até onde eu sei, não há nenhuma errata nem de texto, né, ortografia, etc., nem de correções de regra e coisas assim. Ela tem a lista de nomes que havia na primeira edição, foi tirada na minha. Tem uma regra um pouco diferente para viagem. E tem uma pequena mudança na classe, no papel de personagem civil, que na minha versão do jogo, o civil escolhia 2 perícias para ser perícias de classe, na versão atual são 4. Pequenas coisas assim, pontuais, e tudo isso é disponibilizado no site do jogo, assim como várias outras coisas. Reviews do jogo, streaming de sessões de jogo, você pode assistir e ver como funciona mesmo. Vídeos do autor explicando determinadas mecânicas, como combate, iniciativa, testes de caça, várias coisas assim mesmo que talvez uma outra pessoa tenha dúvida, e ele gravou vídeos explicando, exemplo, jogando ali para ver, mostrar o que acontece em determinada situação, além dos mapas, erratas, fichas para impressão, fichas editáveis no computador, aventura pronta, etc. Há muito material mesmo.
no site. E no YouTube há outros vídeos de jogo, etc. Há um grupo no Facebook dedicado aos jogadores de Mifaro, que tem com frequência jogos one-shot ou o que for. Como o vídeo está ficando muito enorme, eu tive que gravar uma outra parte para editar e caber tudo que eu gostaria de falar. Desde que o Mifaro começou a ser publicado através da Amazon, há uma série de suplementos sendo lançados com regularidade e que expandem a ambientação ou geram, são suplementos para comodidade durante o jogo na mesa ou o que seja. Por exemplo, há um livro chamado Skills, que é focado nas perícias, as mesmas do livro básico, mas expandindo, por exemplo, as tabelas com modificadores e coisas assim. O livro chamado Spells and Favors contém as mesmas magias do livro básico, só que num tombo separado, para facilidade de consulta durante a sessão. Um livro chamado Curses and Gifts expande a ambientação no aspecto religioso, traz mitos de criação que haviam na primeira edição e que foram tirados, opções, expande mesmo a ambientação. Pretendo comprá-lo em breve, ainda não comprei. O livro mais recente, que é chamado Travel and Treasures, traz uma regra expandida para viagem, tabelas de encontros aleatórios, coisas assim, e tesouros que podem ser, inclusive, utilizados como um foco de uma história até. Os dois que eu tenho, que eu deixei para falar por último, são Men and Monsters, que é uma espécie de bestiário. Tem todas as criaturas que você pode encontrar em Thule e boa parte dos homens, por assim dizer. Que seriam, tem as criaturas que você encontra no livro básico, mas algumas versões mais poderosas e templates de humanos das diferentes facções e com níveis diferentes, para se encaixar melhor a história, como quer que seja, e inclusive as fichas as estatísticas, na verdade, de algumas personalidades citadas das facções e tudo isso. E o outro é The Coming, que é um cenário usando as regras de Mifaro para um pós-apocalíptico próximo, assim, como um colapso econômico e umas pragas fabricadas por empresas farmacêuticas, etc. Tem regras também para radiação e como tratar, tem regras para insanidade, tem regras para dano crítico, que não havia no livro básico, armas de fogo, evidentemente, por ser contemporâneo. Uma série de coisas que torna, apesar de ele ser um livro pequeno, extremamente interessante. Não só o cenário e as possibilidades que ele traz, mas outras regras opcionais, defeitos, etc. Para o Brasil, os livros ainda são um pouco caros. Pelo tamanho, quantidade de páginas, etc. Por causa da legislação de importação do Brasil mesmo. Por mais que livros não paguem imposto, em tese, muitas coisas a própria Amazon já coloca embutido no preço um valor de imposto para facilidade alfandegária e até a questão da cotação do real, isso influi também, porque os livros são impressos nos Estados Unidos e mandados para cá, até onde me consta. Mas comparados aos livros que têm sido lançados atualmente no Brasil, compensa bastante ainda. Se não me engano, o livro básico do Mifaro custa 70 e poucos reais, enquanto, por exemplo, o Star Wars Fronteiras do Império custa 200.
mais, acho que 50 ou 60 pelos dados que você precisa para jogar o Fronteiras do Império. Então acaba sendo bem em conta, assim. E enfim, essas são as minhas opiniões de Mifaro. As opiniões sobre o jogo tendem a combinar com as opiniões sobre o autor. São bastante polares, assim, são totalmente positivas ou totalmente negativas, salvo um ou outro mais razoável, né, que consegue encontrar um meio termo entre os dois. Colocarei os links, né, do livro na Amazon brasileira, do site do jogo, da playlist no canal do Sr. Varg Vikernes com as reviews e etc, para facilidade de consulta. E apesar do tempo enorme desse vídeo, foi uma review um tanto superficial, né? Não entrei em detalhes dos papéis de personagem, dos papéis sociais e tudo, para poder falar de tudo que eu queria falar, porque é realmente muita coisa, né? O livro é pequeno, mas por ter pouca ilustração e muito texto, ele tem muito conteúdo mesmo, além das questões em volta, né? Mas é isso. Por favor, comentem, vamos debater civilizadamente, por favor, sobre o que quer que seja. Obrigado pela paciência, o maior vídeo que eu já gravei ever. Espero que seja o maior para sempre mesmo. E até mais.